Jornal da EBFM. Muito bem, a gente abre espaço para receber a Lúcia. A Lúcia é ex-presidente do Instituto dos Cegos de Araraquara, né? E a Lúcia foi uma das pessoas que conversou com a nossa reportagem no momento da denúncia, né? A denúncia mostrava, na visão dela, de uma ex-cuidadora, de uma ex-interna e outras pessoas que a gente ouviu nesse processo todo, de que alguma coisa não estava indo bem, né, com o Instituto dos Cegos na questão dos cuidados com os internos, que é o que mais importava. Por conta da denúncia, o atual superintendente do Instituto, que é pai do presidente, né, esteve aqui, se sentou nesta cadeira e levantou uma série de apontamentos sobre irregularidades praticadas na gestão da Lúcia, segundo ele, né? Inclusive ficou a dúvida sobre a venda, né, da antiga sede, que muita gente se lembra, né, aqui na Vila Xavier, na região ali da Padre Cesarino, né? Ele não falou em valores, mas disse que, olha, não sei para onde foi esse dinheiro, etc e tal. Então, levantou mais suspeitas sobre aquelas que já estavam circulando na denúncia. E nada mais do que justo, do que sempre ouvir o contraponto. E a Lúcia está aqui para isso, né, Lúcia? Eu sei que há uma série de questões, uma história bastante importante do Instituto, mas a gente vai se ater aqui hoje, até por conta do nosso tempo, a alguns pontos que foram levantados pelo Amaral quando ele esteve aqui. Primeiramente, bom dia, tudo bem, Lúcia? Só liga o microfone, isso. Bom dia a todos da mesa e os ouvintes. Você foi presidente ou esteve na instituição por quanto tempo, Lúcia? Eu entro no Instituto em 2014, né, como voluntária. Eu fui conhecer o Instituto, na verdade, só rapidinho ali. Fui conhecer o Instituto porque meu pai ficou deficiente visual e eu fui conhecer o Instituto para poder aprender a cuidar do meu pai. E ali eu fui laçada, né, e comecei a fazer um trabalho voluntário. Na próxima administração eu fui convidada, porque eu já fazia um trabalho voluntário, fui convidada para fazer parte da diretoria. E assim foi. E presidente mesmo, você ficou quanto tempo? Presidente mesmo, eu entrei em 2023, né? Que seria até 2025, porque na minha época era biênio. Biênio. Então Isso. Não foi um período longo, né? Não, Você não teve uma dinastia ali no Instituto dos Cegos. Agora, foi sob a tua gestão que o Instituto vendeu aquela área, né? Isso. Eu sei que você tem outros pontos, mas vamos a esse primeiramente. Como é que foi essa venda? Você pode falar em valores para não ficar nenhuma névoa sobre essa questão, Lúcia? Sim. O Instituto, ali na Padre Antônio Cesarino, o que acontece? Já havia problemas de estruturas. E o Ministério Público já estava, o Instituto já estava sendo assistido, né? Foi quando aquela chuva que deu muito forte moveu o terreno, né, do Instituto, onde o promotor ele solicitou todos os órgãos, e um dos órgãos que veio foi Defesa Civil, onde falou que estava muito perigoso que eles ficassem ali, né? Então tinha um laudo da Defesa Civil, isso, que o Instituto não poderia ficar ali. Não poderia ficar ali, por quê? Porque eles estavam correndo risco de vida. Então o promotor pediu que arrumasse um lugar para colocá-los, né? Porque se eles morrem ali, são vidas, né? Não são figurinhas. E então o que foi feito? Nós colocamos eles num aluguel social. Eu procurei a deputada Marcelia, né? Onde ela me ajudou e onde nós conseguimos colocar eles na Dom Pedro II, onde eu sou fiadora, né, da casa, eu fui fiadora da casa, então nós colocamos eles ali para poder abrigá-los, né? E o Instituto, desde de muito lá atrás, ele já vem com uma deficiência muito grande. Inclusive, eu dentro da diretoria mesmo, nós tínhamos que fazer rifa de pizza, de rondeles, de televisão, de geladeira, então de muitas outras coisas para poder quitar, porque lá são o quê? 5 refeições, são moradias e medicamentos, que hoje medicamentos não são baratos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos todos esses problemas e não vendo outra saída, porque o que acontece? O Ministério Público também aciona o Corém. O Corém vem
Ele é um órgão fiscalizador. Conselho Regional de Enfermagem. Isso, ele é um órgão fiscalizador, ele vem e ele pede que eu coloque uma enfermeira padrão com 20 horas semanais, e antes era uma enfermeira a cada 15 dias, né? E tinha as cuidadoras. Então, ele exige uma equipe de enfermagem para os devidos cuidados, porque até aí o Instituto não era considerado uma RI, porque se fosse uma RI, hoje você poderia colocar cuidadora. Então, o Instituto, como já vinha com uma deficiência de um déficit muito grande, que tinha que fazer campanha para pagar o pagamento do aluguel, então o que acontece? Foi quando nós fizemos o quê? Não tínhamos dinheiro para fazer a reforma e nós se reunimos e fizemos o quê? Fizemos a venda. Se fizemos a venda errada, Luiz, no primeiro momento, é o que eu sempre falo, quem está aqui que possa tirar a primeira pedra? No primeiro momento, o que eu pensei era salvar a vida deles e ter o mínimo para eles poderem não correr o risco de vida, né? Então, foi vendido a área, sim, foi vendida a área. Inclusive, a área foi vendida. Eu posso até te falar o valor, se você... Qual o valor, claro? O valor foi 1.100.000. 1.100.000. Isso. Esse dinheiro, ele foi passado totalmente, isso consta lá no registro lá de venda, de compra e venda, existe o valor, existe as parcelas e o número do CNPJ. Quem que fez a avaliação do prédio, sabe dizer? Então, tem uma imobiliária que fez essa avaliação e aí foi depositado todo o dinheiro na conta do Instituto. Na conta do Instituto. No CNPJ do Instituto, 43.971.449.000 conta 00. Esse dinheiro ficou nesta conta ou esse dinheiro foi usado para quitar todas as pendências que o Instituto tinha e está zerado? Isso, não, esse dinheiro ficou dentro da instituição, tá? Então, toda a movimentação, hoje, se você puxar um extrato, você vai ver toda a movimentação desde a venda, desde antes, né? E toda a movimentação que foi feita. Esse dinheiro não existe mais? Não, é para existir. Por quê? Porque eu me afasto, Luiz, dia 23/4. Eu me afasto dia 23/4 e até o final do ano. Então, eu me afasto por problemas particulares e não retorno mais, tá? Então, o dinheiro foi depositado e tinha as parcelas a receber, né? E foi depositado nessa conta. Não existe... O Instituto, na minha presidência, existia duas contas. Uma que é do Banco do Brasil, onde existe um plano de trabalho, que é um dinheiro que vem do governo estadual, no valor de R$ 5.300, que na época, na minha diretoria, era pago a conta de energia e 2 funcionários. Isso é feito um plano de trabalho. Não é você que escolhe como gastar, né? O governo manda a partir disso. Isso, através da prefeitura, manda para a prefeitura, que a prefeitura repassa. O Amaral disse, Lúcia, que você tinha 14 funcionários e que isso era um absurdo. Havia 14 funcionários? Não chegava a 14 funcionários. Nós tínhamos menos funcionários, mas o que mais teve aumento foi quando o Corém exigiu que a gente tivesse um quadro de funcionário, só ali teria que ser 6 funcionários. Para poder... por quê? Era copinho de descartável, com medicação, e teria que ser em fita, teria que ter o nome das medicações com as receitas. Então, tudo que o Corém pediu, devido ao Ministério Público, nós atendemos todos os pedidos dele. Gente trabalhando, então havia... Eu não acho que seja um problema ter gente registrado trabalhando para o Instituto. Isso. Uma outra coisa que o Amaral levantou aqui é que você deixou uma dívida com o DAI, quase que impagável, de R$130 mil. Tá, deixa eu falar. Eu vou falar. Essa dívida, ele sabe, não foi minha, tá? Essa dívida foi na gestão anterior à minha.
E eu só descobri dessa dívida quando foi feita uma campanha para pagar os funcionários, tá? E quando esse dinheiro cai, dinheiro da campanha cai na conta do Instituto, é bloqueada a conta do Instituto. Você assumiu em que ano? Eu assumi, Madalena, 2023 e ficaria até 2025. Ah, quer dizer que era recente a sua, não era anos e anos, não, né? Aí, o que acontece? Essa conta foi bloqueada. E eu falei, como que eu posso? Se eu fiz uma campanha e eu pedi para pagar os funcionários, esse dinheiro caiu na conta do Instituto, porque tudo a gente passava, o CNPJ do Instituto, que é a chave Pix, né? E foi bloqueado. Aí eu liguei porque eu que saía correndo atrás da maioria das verbas que era para destinada ao Instituto, eu corri atrás. Porque eu falo que eu já tenho no meu currículo que eu sou filha de cego, então posso pedir. Então eu tinha essa facilidade de pedir. E aí eu pedi para o presidente na época, já falecido, o João, né? Que ele fosse até o DAI para saber o que tinha acontecido. Por quê? E era a administração dele, né? Era a diretoria dele. Aí ele foi, por quê? Porque era meu nome. Porque quando eu peço para alguém, faz uma campanha que para ser depositado, para pagar os funcionários, é o meu nome. Se depois algum funcionário vem a público e diz que não recebeu, era falar meu que você nome. desviou o Sim. dinheiro. Então, aí ele foi, chegando lá, ele viu, porque o Instituto é isento, só que ele é isento de uma quantidade de mililímetro de água. Passou disso, ele começa a cobrar. E como o moço que fazia leitura não deixava o papel e não fomos notificados, a diretoria não foi notificada, o que acontece? Veio, quando ele vai até para saber por que foi esse bloqueio, existia sim essa dívida, onde ele fez o parcelamento. Então, essa dívida não é a Lúcia que deixou essa dívida. Essa dívida, ela já veio da outra administração. E aí você não considerou usar o dinheiro da venda do imóvel para quitar essa dívida? Não, porque ainda não tinha feito a venda. Ainda não tinha feito a venda. Não tinha feito a venda ainda. Aí, o que acontece? Foi feito um parcelamento. Por quê? Porque o João estava antes de mim, então não tinha sido feita a venda ainda. Então, o que ele fez? Ele fez um parcelamento para ser pago, né? Porque a instituição estava com dificuldade de pagar funcionário. Você imagina que a gente teria dinheiro para fazer essa quitação. Na época não tinha. E logo que eu vendo o Instituto, como já tinha esse parcelamento, o que a gente faz? A gente usado o dinheiro, se for ver lá dentro da conta do Instituto, porque só existe essas duas contas, uma você não pode nem mexer, que é onde você só recebe. E a outra vem doação, vem todas outras coisas. Então você recebe onde você efetua os pagamentos. Por quê? Porque o Instituto, o que ele tem? Ele tem um quadro de funcionários, 5 alimentações diárias, eles têm moradia, medicamento. Se o medicamento não tem no alto custo, não tem na farmácia do município, tem que comprar. Ô, Lúcia, para a gente voltar ao teor da denúncia em si, né? O que mais te preocupa? Porque o Amaral aponta que há um certo revanchismo. Olha, ela foi presidente, agora ela quer voltar. Não. O que te motivou a fazer essas denúncias para chamar a atenção? Não chegou a motivar as denúncias. Eu fui procurada pela interna, ex-interna, né? No momento. E quando eu fui procurada, ela me ligou. Inclusive, quando ela me liga, eu automaticamente ligo para a Josiane, secretária do promotor, e eu falo: Josiane, a Fernanda está me ligando, eu posso ajudá-la? Ela falou: sim, Lúcia, pode. Aí eu fui até o hospital e ela estava lá com 2 dias de... internação. Não, 2 dias já de alta. De alta. Aí eu ligo para a Josiane,
Ligo para a Josiane e falo para a Josiane, a Fernanda se encontra de alta. Eu posso retirar ela do hospital? Por quê? Porque ela já tem... Porque a gente pensa nas pessoas que estão na UPA aguardando a vaga no hospital. Ela fala, Lúcia, pode. Então, eu retiro a Fernanda. Então, todo momento, eu comunico ao Ministério Público aonde a Fernanda está. E a Fernanda, ela vem com esse relato. Foi quando ela mesmo, não fui eu, foi ela que fez a denúncia no Ministério Público, né? Ela e também depois a ex-funcionária, a Isabel, me procurou por quê? Porque eu sou curadora do Caetano. Então, ela vendo a situação do Caetano, ela me procura por quê? Ela falou assim, você é curadora do Caetano. E eu cheguei na instituição, e o Amaral, o gerente administrativo, não me deixou entrar. Por quê? Para eu poder fazer o meu papel de curatelada. Então, eu não consegui. Muitas vezes, dentro mesmo do hospital, eu não consegui fazer esse papel de curadora. Inclusive, eu fui até retirada pelo segurança, a pedido dele, para me retirar. Né? Por que você acha que ele se incomoda com a tua presença lá? Então, eu estou aqui para saber o porquê ele se incomoda. Porque em nenhum momento, Luiz... Eu quero voltar, porque eu acho assim, tudo existe um tempo. Da sua contribuição. Tudo existe um tempo. Existem outras instituições que querem a minha ajuda, porque eu tenho essa facilidade de comunicação e facilidade de fazer um evento, correr atrás de vender uma rifa. Né? Agora, em relação à Fernanda, o Amaral falou uma coisa aqui que eu achei muito grave, muito séria. Sim. Né? Ele disse que ela estaria descontente em ficar lá, porque ali tem regras, que ela não se submeteria. Eu achei bastante complicado fazer acusações contra uma pessoa que tem a condição que a Fernanda tem, apesar de ter uma mente lúcida, porque eu tive a oportunidade de conhecê-la. Sim. Mas ele disse que só do quarto dela foram retiradas mais de 20 garrafas de bebidas alcoólicas. Luiz, o que eu posso falar para você é a Fernanda não está aqui. Seria até interessante trazer ela numa outra oportunidade, eu acho interessante. Mas a Fernanda, ela tendo osteomielite, a Fernanda, ela toma antibiótico, ela termina de tomar um antibiótico 7 dias, ela já inicia um outro antibiótico, entendeu? E outra, isso não condiz com como que você tomando antibiótico, você vai tomar bebida alcoólica. Entendeu? Na minha administração, eu não via isso. Isso não acontecia. Não. Porque entendeu? eu entendi que ele estava até dizendo que alguém levava essas bebidas para ela lá, porque ela obviamente não sairia para comprar, né? Sim. Mas enfim. Não, mas até poderia até comprar, porque ela compra muitas coisas ela no iFood. No iFood. No iFood. No iFood, ela compra. Entendi. Entendeu? Ô, Lúcia, mais algum ponto que o Amaral levantou aqui que você queria rebater? Não, a única coisa que eu gostaria de rebater... Não é nem rebater. Eu falo assim que eu vim aqui para poder... me defender. Ele fala sobre as mortes, então eu tenho aqui meu afastamento, que eu me afastei dia 23/4, né? Não retornei para a instituição. Por que ele fala que você saiu dia 31 de dezembro e que a gestão dele é deste ano? Porque o que acontece? O meu período seria até 12 de janeiro de 2025. Só que aí o meu afastamento foi colocado aqui até 31 de dezembro de 2024. Isso. E nesse período ele monta uma chapa, uma nova diretoria. Entendeu? Então não tem como eu voltar. As 3 mortes ocorreram sob a supervisão já dele. Já dele. Não sua gestão. Não minha. Ele disse também que você teve um cargo remunerado, CLT, no ano passado. Isso é verdade? Sim. O que aconteceu? Logo que nós fizemos um novo estatuto, o advogado que hoje ainda atua no instituto e o gerente administrativo na época, e hoje ele é tesoureiro na administração na nova administração, ele falou, pelo trabalho que você faz, você poderia receber uma ajuda de custo, né? E
E aí foi feito sim, se olhar na minha conta, tem sim, acho que 2 pagamentos. E quando eu fui na Drades, eu fui comunicada que eu não poderia. Então, automaticamente, eu me desligo. Então, se olhar na minha conta, vai ver sim. São 2 pagamentos. Isso, vai ver. E sobre a venda do Instituto, eu estou aqui colocando a minha conta, que pode ser verificada a minha conta, a minha vida pessoal está aberta. Então, só para concluir essa questão da venda do Instituto, sob a tua gestão, o Instituto não usou o recurso vindo da conta, da venda? Ou chegou a usar para... Não, chegou a usar sim, chegou a usar, sabe por quê? Por causa das contas. Das contas. Das contas usou para o custo para custear ali, sim, usou sim. Usou. Eu não vou falar que não usou, porque se você olhar no extrato, vai constar. Mas tem muito ainda para receber, né? Não, já foram recebidas, dizer, já foram recebidas, é que eu não tenho acesso, Madalena, tá? Eu não fui, porque acho que foram feitas em 7 parcelas. Então, eu não tenho acesso à conta mais. Mas foram pagas todas as parcelas e eu não tenho acesso à conta. Agora, ao invés de procurar um aluguel, por que com dinheiro você não tentou comprar uma casa própria? Então, porque o promotor, o que o promotor falou? Tem que mudar imediatamente. Não, o promotor falou, tem que mudar imediatamente. Aí, o que nós fizemos? Nós fomos para um aluguel social, que inclusive a deputada estadual nos ajudou, intermediando, junto com a prefeitura, esse aluguel social, onde eu passo a ser a fiadora, onde a gente abriga eles. Por quê? Porque o risco de cair, principalmente o lugar onde a Fernanda estava, era um lugar, porque quando ela pede para vir para a instituição, ela pede que seja um quarto afastado dos demais, que era uma das exigências dela. Então, nós fazemos... Desculpa. Não, por que você não comprou uma casa? Não comprou porque o promotor, e o que ele fala? Ele fala que a gente teria que ter um aluguel social, né? Vai para um aluguel social para poder resolver. E aí foi quando a gente vende o Instituto, e aí depois eu, juntamente com a Márcia Lia, né? Novamente eu peço ajuda para ela, onde a gente consegue um terreno no Jardim Pinheiros. Esse terreno fica do lado do posto de saúde da família. Já é do Instituto, foi doado para o Instituto para construir uma nova sede. Para construir a nova sede. E esse dinheiro... Inclusive, eu já tinha projeto, e já tinha pessoas que iam levantar o prédio do Instituto. Então, quando ele vai para Dom Pedro, ele vai em aluguel social? Ele vai no aluguel social. Não era da conta do Instituto. Um ano de aluguel social pago pela prefeitura. Pago pela prefeitura. Isso, 1 ano. Depois, o Amaral resolve tirar eles dali e colocar na professora Augusto César, né? Onde eu sou também, a pedido dele, eu sou fiadora. E lembrando que na casa da Dom Pedro, acabei de conversar agora com a imobiliária, eles deixaram um débito na minha conta, então hoje, se você for ver hoje, eu estou com um nome no dívida, SPC. Por ser fiadora no nome do Instituto. Do SPC, por ser fiadora. Bom, eu acho que esses eram os principais pontos que a Lúcia tinha esclarecido. E um dos outros principal, desculpa. Eu queria mostrar o salário da auxiliar de limpeza, que ele alega ser 3.800. Ah, sim, ele disse aqui que tinha uma auxiliar de limpeza que ganhava 5 mil, ele chegou a falar aqui, né? Então, esse aqui é o olerite da auxiliar de limpeza. Da auxiliar de limpeza. Admissão 13/6/2007. Essa folha de abril de 24, portanto, sim. O salário que está apontado aqui é de 2.000... Deixa a câmera focar só. Pouco mais de R$2.000. Ele chegou a dizer que era R$5.000 uma auxiliar de limpeza ganhava. Sim. Lá. Então, porque a gente diz, né, que a verdade tem vários ângulos, né? O presidente do Instituto agora é o filho dele. Isso. E ele é assalariado porque ele que comanda o Instituto, né? Quer dizer, o presidente não pode, então o filho dele é o presidente, não pode receber salário, então o Amaral está recebendo. Quer dizer, são coisas, né, que o povo começa a se perguntar, sabe?
tá certo, ele disse que antigamente tinha 15 ou 6, quantos funcionários? 8 Ele funcionários. chegou a falar em 14. 14 a Lúcia funcionários. disse que era menos, mas tinha funcionários. Mas agora ele tem diz que assim, ter também. Mas agora também ele joga tudo nas costas da mulher dele, porque diz que a mulher dele Faz a função de 6. Faz isso. Então, quer dizer, é uma situação é difícil, porque são vários ângulos que tem que ser analisado. Então, eu não posso responsabilizar o Amaral e também não posso responsabilizar você. Agora, quem é que pode fazer uma avaliação perfeita da situação? Não sei, sinceramente, eu creio que deve ser feito todo um estudo, o Ministério Público, chegar mais próximo, conversar mesmo, porque você vê só tudo cheio de manobras, né? Coloca o filho como presidente, mas não pode receber, mas então ele vai e... E ele recebe. E ele recebe, né? Eu tive acesso aqui... Qual é o salário dele? Você tem o salário dele? É isso que eu ia dizer agora. Eu tive acesso aqui, não sei se a Lúcia tem também essa informação, mas eu tive acesso a um lerite, eu não sei se confere, mas o salário aqui, total de vencimentos brutos, R$5.000. Fora as horas extras, deve ter. R$5.000 aqui de total de vencimentos. Olha, no lerite pelo dele. trabalho que se tem ali, eu acho R$5.000 é que nem salário de prefeito. Você fala, não, o prefeito ganha... Ele ganha, Lapena, mas e o trabalho? Tá bom assim, Lapena, que é 5 mil. Mas aquilo é um instituto, é filantropia, Instituto, né, né? Madalena? Então, Mas se ele fizesse esse trabalho de superintendente no órgão público, o salário pode até ser baixo. Agora, dentro de uma instituição, Tudo tem bem, que ser né? condizente Mas é isso aí. com a instituição. Eu sou até a favor que um presidente seja remunerado. Se a instituição pode pagar. Se a instituição não consegue pagar, o trabalho tem que ser por mas alguém vai ter que fazer o altruísmo. trabalho. Alguém vai ter que fazer o trabalho. Né? Porque eu vejo aqui E muitas esse é da entidades em esposa Araraquara dele. Esse é o da esposa do Amaral. também tem salário. O valor líquido aqui, 2.574. Também não é grande coisa, né? Quer dizer, é tudo salário que a gente percebe que são salários de quem está trabalhando. Você não tem nenhum tipo de vantagens, porque você trabalhava e nem... Então a gente... É uma dedicação que a gente... Agora, sabe... Tem que ser apurado, porque a gente não tem capacidade de analisar documento por documento para saber toda a história, tá bom? Quanto ficou de dinheiro, quanto foi gasto, tudo isso tem que ser, está na contabilidade, né? Então o Ministério Público pode fazer. E quando eu saio também, Madalena, ele manda todos os funcionários embora. E isso gera um custo. Porque quando você manda um funcionário embora, você sabe que você tem custo trabalhista. Os encargos trabalhistas. Os todos, encargos né? trabalhistas. Né? Bom, Lúcia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, estou à disposição. E se quiserem fiscalizar minha conta, fica à vontade, tá? Que eu estou aqui para isso. Porque o que nós queremos, sabe, é dar oportunidade para as pessoas falarem. Porque ninguém vai ficar sem falar aqui no nosso programa. Então, a gente sempre vai a fundo para ouvir os dois lados da questão. Muito obrigado. Eu agradeço, Madalena. Muito certo. obrigada. Jornal da EBS.